Fala galera, eu sou José Ortiz, hoje dia 5 de dezembro de 2023, começando aqui o estudo com o índice futuro em FUT, queda hoje de 0,14% até o momento, né? E aqui nós temos essa deriva, o Igor comentou ontem na live, e aqui é um padrão que faz muito sentido aqui nesse ponto. Nós temos 4 toques aqui na parte superior, alguns aqui na parte inferior, acho que 3 ou 4 também. E no dia de hoje, nós tivemos aqui uma operação de 61,8 de venda, que seria aqui esse movimento, considerando aqui esse movimento de queda, bem aqui no candle 7, candle 8, perdeu, o stop era de cerca de 150 pontos, se não salvo engano, do rompimento foi isso, 200 pontos, mais uma operação que andou bem, andou cerca de 800 pontos aqui para baixo. Aqui teve até um pouco de foi próximo a esse suporte, deu uma segurada, mas acabou perdendo. E mais aqui embaixo, esse suporte que já segurou várias vezes hoje, o índice ficou muito tempo aqui na parte inferior, até que subiu um pouco, mas permanece aqui nessa região. Então, pontos interessantes para operar aqui esse índice no intraday é observar essa região aqui de suporte, observar um trap próximo a essa região de suporte e 61. Então, por exemplo, amanhã acontece de abrir com uma pernada muito forte de alta. Interessante observar um meio de compra aqui nesse ponto. Da mesma forma, uma queda. Em relação ao Ibovespa, hoje alta de 0,08% e permanece aqui nessa região. Chegou próximo ao alvo aqui do retângulo, mas permanece aqui travado. No Ibovespa eu vejo já essa consolidação maior e próximo aqui ao alvo dele. Vocês também podem observar aqui como se fosse a deriva também no Ibovespa, né? Então seria esse movimento, deixa eu apagar aqui esse retângulo, seria esse movimento aqui, essa aqui é a parte inferior e a superior, a gente poderia ajustar para que pegasse os últimos topos, então seria isso também no Ibovespa. Em relação ao tempo gráfico diário, vocês observam esse movimento travado. Eu comentei com vocês que para mim a resistência importante seria agora no 131 mil, em decorrência de ter superado essas últimas, né? E aqui nós tínhamos do estocástico apontando para baixo, a possibilidade de um trap de venda, o que não ocorreu. Então é interessante, caso vocês vendam, fazer operações sempre seguindo o stop técnico. Em relação ao dólar nós temos aqui essa consolidação maior, então aqui bem próximo à região do gap, tem segurado, hoje segurou próximo à resistência novamente, estocástico apontando para baixo, então é interessante observar aqui nesse fundo 4848 como um suporte importante e aqui uma resistência importante próximo ao 49,64, 49,65. Para amanhã, interessante vocês aguardarem aqui para ver se deixou meio um ponto de venda no intraday, que seria justamente desse movimento de queda de hoje, próximo aqui ao 4962. Em relação aos ativos, o primeiro de hoje é Ambipar. Ambipar, nesses últimos 2 dias passados, havia subido bem, aqui bem próximo, numa região de 61,8, havia subido cerca de 7%, hoje caiu 1,21%, segue aqui próximo a essa região. E como ativou aqui a 61, tem como primeiro alvo o 16,5, que seria aqui a cabeça do pivô, e o primeiro alvo mesmo do pivô aqui, próximo aos 18,65, que seria para fechar esse gap, né, aqui pelo tempo gráfico diário. Uma operação boa, hoje seria uma operação que teria como stop 5% para o primeiro alvo de 7,5%, né, e caso chegue no primeiro alvo do pivô 20%. Então, uma operação aqui com uma simetria interessante em Ambipar. O que contra nessa operação, a meu ver, seria esse volume muito fraco aqui nesse último mês de novembro e dezembro, que segue essa média, né? Volume fraco também. Cebave é um ativo que subiu 3%, quase 4% hoje. É um ativo que o OBV mostra força, se compararmos aqui com esse topo aqui anterior, mostra aqui uma divergência de alta em relação ao preço atual e esse topinho aqui anterior. Ativou uma operação de 61,8, hoje subiu quase 4%. O stop hoje para quem entraria nessa 61 seria de 6% e o primeiro alvo de quase 10%. Então pode ser que é uma operação interessante ainda.
É interessante ver também que deixa engatilhado para amanhã um Joy de Nápoles de compra, então já tem ativado uma 61 e amanhã pode ativar, deixa aqui engatilhado, superando a máxima do candle de hoje, ativaria stop aqui, abaixo aqui dessa região. Próximo ativo, Soma, grupo Soma 3, é um ativo que também deixa aqui engatilhado um Joy de Nápoles de compra no tempo gráfico diário. Aqui temos um fundo, um topo, um fundo acima do anterior, abaixo da média de 3. Hoje fechou acima da média de 3. Caso amanhã supere, compra no ativo, stop aqui abaixo de 229. Primeiro alvo aqui nos 6,97. Aqui a simetria não fica tão interessante, né? Então talvez, dependendo do tipo de operação, é aguardar o rompimento de pivô e buscar aqui um pullback. Mas sim, né? Ativando compra e andando é importante, né? Braskem, BRKN5, é um ativo que estava aqui próximo à região de 61.8. O que não animava no ativo era esse OBV, que estava perdendo aqui força, né? Perdendo já o fundo anterior. Então, esse OBV já mostrava que poderia perder essa região dos 15,75, que é o fundo. Hoje caiu 2,57%, parece estar perdendo essa região aqui de 61. Mas o interessante é observar como é que encerraria aqui a semana aqui nesse ponto, tá? Às vezes acontece no diário derreter um pouco, perder, e no semanal deixar um candle aqui, um martelo, próximo a essa região. Então, Braskem é um ativo para ficar atento. Qualicorp, Qual 3, caramba, chegou a subir quase 10% hoje. É um ativo que eu comentei que tinha aqui um trap ativado no semanal e o stop seria curto. O alvo do trap é nos R$ 4,28, então mesmo com a alta de hoje, ainda tem aqui um alvo que está 30% mais acima, só que o stop agora já fica mais caro, né? O stop fica cerca de 18%. Mas é um ativo que mostra força, é um ativo que mostrava aqui uma força no OBV também, o OBV se mostrava forte aqui nessa região, e que o volume estava aumentando aqui nesse mês de novembro. Então, movimento interessante agora é observar se nesse ativo não ocorreria aqui uma lateralização, ficar mais ou menos assim, pode ocorrer, né? Aqui bem próximo está a média de 80, então observar se rompe aqui essa resistência dos R$ 3,30. O último ativo de hoje, também mostrando um padrão de Joy de Nápoles, seria justamente aqui Gerdau, não, também esse, mas o que eu queria mostrar era Goal 4. Goal 4 tem aqui um padrão fechando acima da média de 3, deixa engatilhado para amanhã um Joy de Nápoles de compra no diário. E o OBV mostra uma divergência bem interessante, principalmente levando em consideração aqui esses topos anteriores. Então nós temos um OBV que supera o topo anterior. E por hoje é isso, pessoal. Até a próxima.